Eu vou conhecer Jesus por meio daquilo que ele disse que ele seria conhecido. A Escritura. A Escritura. E há uma palavra assim muito interessante. A palavra Escritura, aqui ela aparece 51 vezes no Novo Testamento, que é a palavra grega grafê. Então, se você quiser aprender uma palavra grega, essa é uma palavra grafê. Grafê é a palavra que dá origem à nossa palavra, qual? Grafia, escrita, grafite. Então, todas as vezes que a palavra grafê aparece no Novo Testamento, que é a palavra Escritura, essa palavra, ela se refere à palavra de Deus, a Escritura, a palavra inspirada por Deus que aponta para Jesus. E por que isso é interessante, importante de sabermos aqui? Porque existe um detalhe. Nós falamos do Antigo Testamento. E é verdade que todo o Novo Testamento fala de Jesus, não é verdade? De Mateus até Apocalipse. Mas aqui, Pedro faz essa observação assim, muito interessante. Ele falou assim, 2 Pedro 3, de 15 a 16, tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhe escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas esses assuntos. Olha a parte amarela. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender. Então Pedro lia as cartas de Paulo e dizia, uau, ele escreve difícil demais, né? Então não é por acaso que até hoje nós estamos estudando Paulo e percebendo coisas novas em Paulo. Se Pedro, que viveu com Paulo, andou com Jesus, disse, uau, tem coisa difícil de entender em Paulo. Mas ele continua dizendo, as cartas de Paulo têm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes, instáveis, torcem, como também o fazem com as demais Escrituras. O que você percebe aqui? Que Pedro coloca os escritos de Paulo no mesmo pé de igualdade das Escrituras. Aquelas sobre as quais Jesus disse, elas falam de mim, elas são palavra de Deus. Pedro não via nenhuma diferença entre as Escrituras do Antigo Testamento e os escritos de Paulo. Ele disse, o que Paulo escreve é a Escritura, é Deus falando. É Deus comandando. E aponta para Jesus. E aí esse Paulo escreve essa carta para Timóteo. Ele diz assim, 1 Timóteo 5,18. Pois a Escritura diz, não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Essa expressão, não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, está em Deuteronômio 25,4. Mas aquela outra parte, o trabalhador merece o seu salário, não está em nenhuma parte do Antigo Testamento. Está em Lucas 10:7. Então o apóstolo Paulo está escrevendo Escritura, a palavra de Deus, ele faz menção ao Evangelho de Lucas, dizendo, é palavra de Deus. Mas eu queria só abrir essa curiosidade de Paulo, porque a ênfase toda aqui nessa noite é nos levar você a entender que a única maneira de conhecer a Deus é por meio de Jesus. E só conseguimos conhecer Jesus lendo a Bíblia. Só lendo a Bíblia. E o perigo, meus irmãos, é esse. Que as heresias apareceram quando a Escritura desapareceu. Cutuca o seu irmão e diz assim, as heresias apareceram quando a Escritura desapareceu. Muita Bíblia, pouca heresia. Pouca Bíblia, muita heresia. Pouca Bíblia, muita heresia. Então, por exemplo, isso, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Pouca Bíblia, muita heresia. Muita Bíblia, pouca heresia. E hoje é incrível, meus irmãos, hoje nós temos
tanta Bíblia, não é verdade? Mas tão pouca gente que lê a Bíblia, não é verdade? Eu não vou nem fazer a pergunta aqui se você leu a Bíblia hoje. Nós temos Bíblia de todos os tamanhos, de todos os jeitos, em diversas versões, escritas e áudio, e cantada, e dramatizada. Nós nunca tivemos tanta Bíblia e tão pouca Bíblia ao mesmo tempo. E não é por acaso que as heresias surgem. E elas vêm surgindo desde sempre. O apóstolo Paulo, ele lidou com algumas dessas. Olha lá em Gálatas. No capítulo 1, o apóstolo Paulo escreve assim para os Gálatas. A partir desse princípio. Muita Bíblia, pouca heresia. Pouca Bíblia, muita heresia. Paulo diz assim: admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na verdade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, e Paulo diz, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja anátema, que seja amaldiçoado. O que estava acontecendo com os crentes da Galácia? Eles estavam abandonando a palavra de Deus, e à medida que eles abandonavam a palavra de Deus, as heresias abraçavam os Gálatas. Rápido assim, sutil assim, intenso assim. Isso aconteceu nos tempos de Paulo e aconteceu em todo o período da igreja até hoje. Aqui no século II surgiu essa heresia chamada marcionismo. Um camarada chamado Marcião. Sabe o que o Marcião falava? Olha, a única palavra de Deus é o Evangelho de Lucas e mais 10 cartas de Paulo. O Antigo Testamento não tem nada a ver com Deus, porque o Deus do Antigo Testamento é bravo. O Deus do Antigo Testamento é vingativo. O Deus do Antigo Testamento é cruel. Não pode ser o mesmo Deus do Novo Testamento de Jesus, o Deus tão amoroso, Pai. E hoje existe quase que uma ênfase do marcionismo. Deus começou a deixar de ser pai, e deixou de ser pai e se tornou uma avó. Porque a avó que não chama atenção, não é verdade? A avó dá tudo que o neto pede, não é verdade? É ou não é? A avó que coloca no colo, o que você quer? Dá tudo. A avó não repreende, não disciplina, não chama atenção, não faz nada. Essa é a caricatura de Deus hoje. Quando fala assim, mas Deus é o seu pai, na verdade o que está por detrás desse termo pai, o conteúdo é avó. É avó. Pode ir, meu filho, olha, Deus vai te receber assim, pode continuar fazendo o que você quiser, vive a sua vida, ele é a avó. É porque se perdeu essa noção do Deus justo, o Deus que tão claramente é revelado no Antigo Testamento, não é verdade? Esse aspecto do caráter de Deus, da pessoa de Deus, que é a justiça de Deus. Não, a justiça de Deus é Cristo. E aí se esquece de tudo mais que está escrito. E aí Deus vira uma avó. Essa foi uma das ênfases do século II de Marcião. Como que Deus pode disciplinar? Como que Deus pode direcionar a vida das pessoas e permitir que elas passem por caminhos pedregosos? Como que Deus pode, em alguns momentos, dizer não? Jesus nunca falou não. Mas no Antigo Testamento Deus falou não, mas no Antigo Testamento é outro Deus. Não tem nada a ver com o Deus Pai de Jesus. O Deus do Antigo Testamento, Marcião dizia, chamava-se Demiurgo. Na verdade, ele criou esse mundo, por isso que esse mundo é mau, porque se fosse o Deus Pai de Jesus que criasse o mundo ia ser tão maravilhoso. Esse era o Marcião.
E por que que ele chegou nesse extremo? Pouca Bíblia, muita heresia. Ele simplesmente rasgou mais da metade da Bíblia e jogou no lixo. E tem muita gente que gosta de ler só algumas porções da Bíblia, não é verdade? Não tem os versículos prediletos, os livros prediletos. Pouca Bíblia, muita heresia. Já dizia o Marcião, ou já mostrava o Marcião. E do Marcião para frente, aí começou heresia atrás de heresia. Chegamos, por exemplo, lá na Idade Média, inventaram o purgatório. Sabe por quê? Porque o que aconteceu lá do século I até agora, o purgatório? As pessoas começaram a se tornar iletradas, analfabetas, não sabiam ler. E houve um papa da igreja chamado Gregório que disse assim: as imagens são o livro das pessoas. As imagens são os livros que as pessoas leem. Então elas não liam mais as Bíblias. Então elas iam para uma igreja como essa aqui e ficavam olhando para esses murais, ou esses vitrais. E começavam a imaginar a história da Bíblia a partir dos vitrais. E se você for na Europa, você vai ver aquelas igrejas maravilhosas, com vitrais maravilhosos. E eles estão ali porque eles contam histórias bíblicas. As pessoas não tinham a Bíblia. Elas tinham os vitrais, elas tinham as dramatizações, elas tinham as missas, mas não tinham a Bíblia. E como elas não tinham a Bíblia, lá no século XIV inventaram o purgatório. E o purgatório, a ideia do purgatório é a seguinte: olha, se você não conseguir se dar bem aqui e morrer, você ainda tem uma chance. Mas custa caro. Então, se você juntou um dinheiro, você dá esse dinheiro para a igreja, que ela vai fazer missa em seu nome, porque aí, à medida que essas missas forem acontecendo, você vai subindo os degraus ali do purgatório até chegar no céu. Quanto mais missa, mais rapidamente você chega no céu. E missa custa caro. E assim eles começaram a vender missas e vender indulgências. E onde que estava isso na Bíblia? Em lugar nenhum. Mas a igreja ensinava, os líderes da igreja ensinavam, e como as pessoas não liam a Bíblia, elas comiam tudo isso. Pouca Bíblia, muita heresia. Mas vamos caminhar um pouquinho para frente na história. Isso aconteceu aqui nos Estados Unidos, em Nova York. Quem deu o nome para esse lugar aí foi o Charles Finney. Charles Finney, alguém já ouviu falar no Charles Finney? Charles Finney foi um homem que Deus usou para trazer um avivamento tremendo no norte dos Estados Unidos no século XIX. Ele era um presbiteriano, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. E foi ele que disse que ele tentou pregar nesse lugar e não conseguiu. Porque esse lugar já estava queimado. Queimado porque houve muitos avivamentos nesse lugar, nessa região de Nova York. Muitos avivamentos. Por décadas, os avivamentos aconteciam ali. Mas nenhuma vez, durante esses avivamentos, as pessoas se voltaram para ler a Bíblia. Elas gostavam do mover, elas gostavam dos arrepios, elas gostavam de cair no chão, elas gostavam das gargalhadas, elas gostavam dos sinais, elas gostavam disso tudo, mas não gostavam de ler a Bíblia. Então, quando Finney foi pregar a Bíblia, elas disseram: não, a gente já teve tanta experiência que a gente está em outro nível. Aí desse outro nível saíram algumas religiões desse lugar, essa região pequena de Nova York. Então, por exemplo, os Mormons nasceram aí, depois desses avivamentos. O Joseph Smith,
Diz que, que o anjo Moroni apareceu para ele do céu com as tábuas de ouro, com um livro escrito e disse, essa aqui é a revelação. Claro, a Bíblia não servia mais. Já tinham recebido tanto, era tanta experiência. E para que a Bíblia? Agora o anjo veio e me trouxe uma revelação nova. Os mormons nasceram aí, nesse distrito de Nova York. Porque quando tem pouca Bíblia, muita heresia. Sabe um outro grupo que nasceu aí? Não sei se vocês já ouviram falar das irmãs Fox. Não, né? Mas vocês já ouviram falar daquele movimento que as pessoas estão assim ao redor de uma mesa esperando um espírito entrar no copo para falar as coisas? Pois é, nasceu aí. Esse espiritualismo, essas mulheres estavam buscando uma revelação especial de Deus, e aí entenderam que os espíritos agora começaram a falar com elas e começaram a se comunicar com elas. Aí desenvolveram um espiritualismo. Foi aí nessa região, nesse mesmo lugar. Outra religião que nasceu nesse mesmo lugar foram os testemunhos de Jeová. Aí também. No mesmo lugar. E os testemunhos de Jeová entendem que eles continuam tendo revelação de Deus e que a palavra deles é infalível quando Deus revela para eles. Não é a Bíblia mais, simplesmente. Existe outra coisa mais. Porque quando tem pouca Bíblia, tem muita heresia. E como nós sabemos que estamos longe da heresia? Quando o foco principal da pregação, da vida e do ensino é Jesus. Porque só conseguimos conhecer a Deus por meio de Jesus. Nós não conhecemos a Deus por outro meio, por outro caminho, senão Jesus. Eu quero concluir lendo o que Paulo escreveu aos irmãos, ou o que Paulo disse sobre os irmãos de Bereia. A expressão que Paulo usa para falar sobre os irmãos de Bereia. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Meus irmãos, o mundo fala de Deus. A natureza fala de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus. Quando a justiça é estabelecida em algum lugar, com esses valores de certo e errado, isso comunica Deus. Mas a única maneira de conhecermos o Deus que estabeleceu todas essas coisas e criou todas essas coisas é por meio de Jesus. E para sabermos quem é Jesus, cutuca o seu irmão e diz assim, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Não é ouvindo pregação do pastor, ainda que a pregação do pastor seja boa, importante ser ouvida, mas ainda que Paulo estivesse pregando aqui, a nobreza está em ler a Bíblia e perguntar assim, será que o que ele está pregando está na Bíblia? Será que o que ele está ensinando está na Bíblia? Ah, mas ele é o apóstolo Paulo, não importa. O apóstolo Paulo não está acima da Bíblia. Só conhecemos a Deus por meio de Jesus, e Jesus é revelado na Escritura. Então, meus irmãos, o que eu quero trazer para o seu coração, para o nosso coração como igreja, é ler a Bíblia. Deus pode usar anjos, Ele usa anjos. Ele está enviando muitos anjos para falarem com os irmãos lá no Oriente Médio. Jesus está aparecendo para muita gente no Oriente Médio.
Mas sabe qual que é a orientação e a palavra que é dada para essas pessoas? Procura uma igreja e lê a Bíblia.